Vamos com o esporte? Vamos lá, Carlos Ferreira. Hoje tem Paysandu em campo, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil. 7h30 da noite, a bola vai rolar em Salvador para Paysandu e Bahia. É aquele jogo em que, seguramente, se o Paysandu e o Bahia pudessem evitar, evitariam. Porque são dois times que estão extenuados. O Bahia está no Campeonato Brasileiro, está na Libertadores, está na Copa do Brasil e há muita queixa por lá. Esse é o 38º jogo do Bahia na temporada. Para o Paysandu é o 30º jogo na temporada, mas há uma grande diferença. Por que o Paysandu reclama tanto e o Bahia tem 8 jogos a mais? Porque o Bahia tem um elenco que dá para formar 2 times ali do mesmo nível. Então, há um revezamento de jogadores. No caso do Paysandu, o Luizinho Lopes falou, depois do jogo do último domingo contra o Goiás, que para esse jogo lá de Salvador, ele teria 20 jogadores em condições, ele levaria todos, porque os demais ou estão lesionados ou são jogadores que não vêm jogando continuamente. Né? São aqueles jogadores de composição de elenco, mas não têm sido de competição. Então, sem grandes opções, sem grandes alternativas, ele vai com o que tem para esse jogo, com desgaste ou sem desgaste, mas com um compromisso de dignidade. O Paysandu enfrenta o tricolor baiano com a desvantagem. Afinal de contas, o Bahia joga pelo empate. A fase não é nada boa para o Paysandu. O time não conquistou nenhuma vitória nas 8 primeiras rodadas da Série B. E ainda perdeu o título estadual para o maior rival. Momento que vem deixando a fiel bicolor insatisfeita. A gente entende porque a gente está em um time grande e time grande é assim. A gente vive de resultado, a gente vive de desempenho. Então a gente entende da melhor forma possível, cara. A insatisfação do torcedor é a nossa insatisfação também, que a gente está aqui para ganhar, para vencer. Talvez o que explique o momento turbulento do Papão seja a questão física. São 16 jogos em cerca de 2 meses. Um jogo a cada 4 dias durante esse período. Isso tudo com um elenco enxuto e com bastante movimentação no departamento médico do clube. Eu acredito que seja maratona de jogos. É claro que não é uma desculpa, né? Mas acho que essa maratona de jogos foi pesada. Tem 2 meses aí praticamente que a gente joga quarta e sábado ou quarta e domingo. Então, e só jogo decisivo, só jogo grande. Então, não tem nem como rodar elenco. Hoje o foco será a Copa do Brasil contra o Bahia. O técnico Luizinho Lopes vai contar com o retorno do zagueiro Quintana, liberado pelo DM. Porém, o time deve ser o mesmo que começou o jogo contra o Goiás no domingo passado pela Série B. No gol, Matheus Nogueira. Edilson na lateral direita, Luan Freitas e Maurício Antônio na zaga e PK na lateral esquerda. No meio, Leandro Vilela, André Lima e Matheus Vargas. No ataque, Rossi, Jorge Benítez e Nicolas. Vivendo essa má fase, os bicolores vão encarar o Bahia na busca pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o desafio é grande, viu? O Papão perdeu o jogo de ida por 1-0 em Belém. Só que em meio a tantas dificuldades, não falta otimismo para conseguir o resultado positivo em Salvador. Sem dúvida é um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do Bahia, mas ele também vem uma sequência pesada de jogos, então a gente tem totais condições de ganhar o jogo na Fonte Nova. Eu acho que o caminho é a gente jogar todos nós, dar o nosso melhor, o caminho é todo mundo jogar e dar o esforço máximo, porque é um jogo, como eu falei, decisivo, um jogo importante para nós, importante para o clube, e então a gente tem totais condições de ganhar o jogo aqui. Vai ser um jogo, não vai ser um jogo fácil, claro, vai ser um jogo difícil, mas a gente centrado, focado, a gente tem tudo para vencer esse jogo e sair daqui com a classificação. Bom, nós poderíamos presumir um jogo meio protocolar, né? De cadência, de evitar maiores desgastes, mas o que diz aí o Brian Borges é que o Paysandu vai dar o seu máximo para fazer o resultado. Afinal de contas, é uma fase, a próxima, que vale cota de 3.600.000, mais bilheteria. Então, seria assim, uma injeção financeira e uma injeção moral também, para
para a reação que o Paysandu busca na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia jogando pelo empate, mesmo que lance time alternativo, é o que deve acontecer, o Bahia ainda tem todo o favoritismo para a conquista da vaga. O Paysandu está vivo na história e vai, no mínimo, levando o compromisso da dignidade. Jogo, eu confirmo, começa às 7h30 da noite, lá em Salvador, Arena Fonte Nova, e você pode acompanhar o jogo em tempo real pelo ge.globo/pa. Bom, Ferreira, e no Remo, a gente traz uma boa notícia hoje. Sobre o Jaderson, né? Afinal de contas, ontem ele reapareceu no Bainão, foi liberado no final de semana do hospital, recebeu alta e teve um tempo a mais até ter o reencontro com os colegas, com funcionários lá no Bainão. Se o Remo já vive um clima bem ameno, bem tranquilo, pelo sucesso que faz no Campeonato Brasileiro, claro que esse ambiente ficou ainda mais leve com o retorno do Jaderson aos corredores do Baenão. Vamos lá. O dia no Baenão começou alegre por conta de uma presença especial. Após receber alta do hospital no último sábado, meia Jaderson esteve presente no clube para fazer uma visita durante a reapresentação. Com um sorriso no rosto, recebeu o carinho dos companheiros, enquanto caminhava pelos corredores do clube. Estou muito feliz. Hoje, quando cheguei aqui, o Jadson, chegamos praticamente junto ali, e foi uma alegria enorme, principalmente quando ele entrou ali no vestiário também. Todo mundo esperava esse momento, né, cara? A gente que rezou muito por ele, esse tempo que ele esteve ausente. E ver ele aqui hoje, bem, feliz, alegre, é uma alegria muito grande para nós também. E a felicidade de Pedro Rocha vai além de ver o companheiro se recuperando. Apesar da vitória ter escapado na última rodada, o gol contra o Atlético Goianiense o colocou na artilharia isolada do brasileiro, com 5 gols. Ao todo, já são 9 neste ano. E está perto de igualar a temporada mais goleadora na carreira, quando marcou 12 jogando pelo Grêmio em 2016. Representa muito para mim, porque eu venho buscando esse início bom de temporada há algum tempo já. É lógico que todo atacante gosta sempre de fazer gols, mas eu não vinha tendo esse tão bom como eu venho tendo agora aqui. E isso, como eu falei, é fruto de todo o trabalho do grupo. Fico muito feliz em estar ajudando. Mas, como falei, o mérito não é só meu, é de toda a equipe. O início azulino na Série B é o melhor da história do clube neste formato da competição. Terceiro colocado na tabela, está invicto dentro e fora de casa. E parte disso está na conta de Pedro Rocha. Na estreia em casa, marcou 2 gols contra o América Mineiro. Em Ribeirão Preto, colaborou no empate com o Botafogo. De volta a casa, um golaço contra o Coritiba garantiu mais um triunfo. Por fim, no último domingo, garantiu mais um pontinho contra o Dragão. Dos 16 pontos conquistados, somente os gols de Pedro Rocha renderam 8. É o que vem fazendo a diferença para os azulinos estarem indo bem em um campeonato muito competitivo. A gente vê ali na tabela que, por mais que a gente, os outros times estejam ali em cima, mas os outros times também estão próximos. Então, acredito que o nível, como você perguntou, está bom, mas acredito que quem for mais constante é o que vai manter ali em cima, sempre ali no G4. Pedro Rocha é um jogador de 30 anos, 30 para 31 anos, fazendo gols como ele está fazendo, jogando o que ele está jogando no Remo. Nada mais lógico que ele já ser monitorado por clubes, vai se abrir uma janela em julho, e é muito natural que seja assim. Mas a torcida do Remo não precisa ficar preocupada não, viu? Porque a multa rescisória do Pedro Rocha no Remo é seguramente a maior que já existiu aqui no futebol do Pará. Chega ali em torno de 30 milhões de reais. Então o Remo tem essa segurança para manter o seu artilheiro numa temporada uma temporada que é tão promissora para o Remo, e ele sendo uma realidade, um jogador que faz no Remo um sucesso que relembra os seus melhores momentos lá no começo da carreira, principalmente no Grêmio, como foi citado na reportagem.
Existem jogadores que têm uma certa simbiose com a camisa que vestem, que em determinados clubes dão muito certo. E é bem o caso do Pedro Rocha, que vinha numa sequência discreta de temporadas, times para times, mas no Remo ele decolou e vive um momento que é muito especial na carreira dele. Bom, a gente viu também, né, o Jaderson retornando ao Bainão, né, depois de uma boa recuperação, e que bom, né, que ele já está aí recuperado, retornando aos primeiros trabalhos. Eu lhe pergunto, Ferreira, o que o torcedor certamente quer saber: quando o Jaderson volta a jogar? Olha, o que foi esclarecido ontem é o seguinte: o Jaderson ainda precisa de um tempo para resolver plenamente a questão na cabeça dele, do efeito do baque lá no choque com o novilho no primeiro reparo da decisão do campeonato estadual. Então, o tempo que ele ainda precisa para treinamentos, para completar absolutamente a recuperação dele, a projeção é que ele esteja em condições de jogar lá para o final de junho ou início de julho. Tá? Então, ainda há etapas nesse processo, não só agora de recuperação clínica, mas também da recuperação das condições físicas dele para jogo. E, a essa altura, o que mais vale a pena é ver o Jaderson com essa saúde restabelecida, né, ou praticamente restabelecida, e a energia muito boa dele. As pessoas que convivem, eu nunca tive contato, mas as pessoas que convivem com o Jaderson falam que ele é uma pessoa extremamente agradável. E a energia positiva dele, a gente percebe com muita clareza nesse reencontro a maneira calorosa como ele é recebido por funcionários, pelos colegas de trabalho, pelo pessoal da imprensa. Enfim, está aí o Jaderson, sorridente, cheio de esperanças, queridíssimo pela torcida do Clube do Remo, é hoje um ídolo azulino. Ficamos muito felizes em ver essa recuperação, a torcida certamente também. Muita saúde para o Jaderson, que ele volte recuperado e bem para somar aí ao time do Remo. Bom, já que a gente está falando de jogo, vamos falar de Série B. Você trouxe um panorama aí em relação à Série B. Em relação a público na Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Remo está lá no topo. O ranking de público da Série B, vou trazer para vocês aqui na tela, olha só. Por médias de pagantes em jogos. O Remo tem essa média de 19.613 ingressos vendidos por jogo. Aí vem o Coritiba, com 19.165 por jogo. O Atlético Paranaense, com 14.253. E o Paysandu, que é G4 em matéria de torcida, né? Se ele está lá na penúltima posição na classificação do campeonato, na classificação técnica do campeonato, em matéria de público, o Paysandu é o quarto colocado, com 13.193 ingressos vendidos por jogo. Esse aqui é o panorama do campeonato nas arquibancadas. E a gente está vendo, né, Ferreira, Remo e Paysandu entre clubes que até um tempo desse estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, forças do futebol brasileiro, como o Atlético Paranaense e o Coritiba, reforçando o que a gente já sabe, né, a força do torcedor paraense frente aos outros estados do Brasil. Enfim, Remo e Paysandu, em matéria de público, sempre fazem bonito na Série B. Se você juntar todos os clubes de todas as séries e montar o ranking, o Remo vai aparecer na frente de 7 clubes da Série A. Olha aí. Então, a força da torcida está muito bem traduzida, das torcidas, né? Porque o Paysandu, com a campanha que ele está fazendo, você conta nos dedos os clubes do país que teriam um sucesso como esse aqui no ranking de público com a campanha que está fazendo. Uma torcida que continua apoiando. Que continua apoiando, não há a menor dúvida, e basta esse time dar um sinal, a torcida abraça mais ainda. Né? Bom, é isso. Vamos agora sair do profissional e times amadores. Vamos lá. Ótimo. O desfile começa com o Cruzeiro do Encruzo, Augusto Correia, tá aí o Cruzeirão. E agora quem é que vem? Projask, Sub-20, Bengui, capital. É um preguiçoso ali que na foto fica deitada, né? O 51 FC do Tenoné, capital. Veteranos de Vitória do Xingu. Aí está com esse uniforme para lá de aceso, né? O time de Vitória do Xingu. 4 de julho, cinquentão, é de Barcarena.
Clube Atlético Família, aqui da capital. Bom Sossego, são as meninas de Marituba. Aí o time do Bom Sossego. Cinquentão da Liga Desportiva de Maracanã. Avançando com Paysandu, do quilômetro 38, município de Maracanã. Foto retrô do Dom Bosco, de 1995, Dom Bosco, lá de Castanhal, do bairro da Ianetama. Foto enviada para nós pelo Valdemir Cigarreira. E vamos seguindo agora com os gols do futebol amador, Ferreira. Exatamente, dentro da nova grade aqui do esporte do Bom Dia Pará, nós temos gols às terças e também às quartas. Vamos à rodada de hoje. A Bruna, de Igarapé-Açu, sub-14, nos JEPs, disputados em Mãe do Rio, faz esse golaço aí no futsal, golaço da Bruna nos Jogos Estudantis Paraenses. E depois do gol da Bruna, Diva, do Vila Puraquequara, Irituia. Aí o registro do gol do Diva, completando de cabeça, a bola que vem em diagonal ali, olha só. Ele só faz o desvio, tira do goleiro, põe para a rede e confere em Irituia. Edilson é do Japim, lá no campeonato do Conjunto Imperador em Castanhal. A cobrança de falta, ele dá uma pancada e acerta o ângulo. É aquela que se tentar repetir vai ter dificuldade, né? Fred, do Murinim, lá de Benevides. Aí o tiro cruzado, saiu do goleiro e botou para a rede. Fred, Murinim, Benevides. Tem mais, chegou a hora de quem? Depois do Fred, chegou a hora do Fabinho, Paysandu, repasse sub-12 no futsal. E o Fabinho bate cruzado. O cinegrafista quase perdeu o lance, Ferreira. É verdade. Mas valeu. Mas está feito o registro aí para o gol do Fabinho. No repá, ele garantindo vitória do Paysandu sobre o Remo no futsal sub-12. O Giovanni é do Boca Azul, quilômetro 24, Igarapé-Açu. E a trave, hein, Ferreira? Jogada trabalhada aí pela direita. Olha só, ele domina e já vai conferindo. A trave bem raiz ali de madeira. Raiz. Né? Exatamente. Lá do quilômetro 24, Igarapé-Açu. O Lorenzo Marques, chute para o futuro. É a escolinha lá de Cametá. Menino do sub-8. Bate forte e bate certeiro, olha só. Tá aí o golaço do Lorenzo. O Lucas, do Favela Terra Firme, vai fazer um gol de meia bicicleta, ou bicicleta completa, depende aí da avaliação, olha só. De costas para o gol, ele deita o corpo no ar a torcida e confere. Ali comemorou bastante. Pedalou no ar, né? Dá para dizer que sim, olha só. Vamos lá. Dá para caracterizar como gol de bicicleta, né? Ah, dá sim, Ferreira. Grande gol. Movimento completo. Grande gol do Lucas, do Favela Terra Firme. Lucas Silva, Juventude Cametá. Bola cruzada e ele está lá para desviar. E a galera no camarote ali atrás. Que festa, atrás. hein? Que festa lá em Cametá. Um belo ginásio aí com a... Eu gostei do camarote. O camarote é na casa legal. Ali, ó. É verdade, verdade. Matheus Lunieri, Projeto Braga Ananindeua. Deu para perceber aqui que se trata de treinamento, né? Isso. Mas os cones, né? A mãe do Matheus enviou para nós. Registra aí o gol do meu filho. Está registrado. Matheus Lunieri, do Projeto Braga Ananindeua. Rayan, do WM Ananindeua, é mais uma cobrança de falta com bola morrendo no ângulo. Cobriu a barreira, tirou do goleiro, conferiu Rayan, WM Ananindeua. E o Netinho, do Juventus, ou da Juventus, lá de Igarapé-Miri. Também um ginásio excelente lá de Igarapé-Miri. E o gol do Netinho aí, registrado na tela do Bom Dia Pará. Muito bem, Ferreira. Daqui a pouco você volta com mais, né? Fechado, valeu. Valeu, Ferreira. Até daqui a pouquinho. Bom, e depois do Bom Dia Pará, tem Bom Dia... Voltamos com o esporte, voltamos com... A Fábia treinou nas férias. Vamos lá, Fábia. Não treinei, gente, esqueci, perdão. Vamos para a tela, então. Olha o Orlando City, conjunto Orlando Lobato, capital, abrindo aqui o desfile do segundo tempo.
Paysandu, amigos do Neto Silva, lá de Santa Isabel do Pará. Não só o Paysandu, mas o Remo também, com os amigos do Neto Silva, lá de Santa Isabel do Pará. Seleção do Bancrévia, Ananindeua. Quarta Chopp, Cidade Nova, Ananindeua. Se é quarta Chopp, é o dia, né? É hoje. É hoje. Time das mamães do condomínio Parque Paraíso, lá em Castanhal, galera do beach tênis. Aí estão as mamães celebrando a data, né, e registrando aqui para o Bom Dia Pará. Velhos amigos de Tomé Açu. É a vez do Barca 30, Vila Repartimento Aurora do Pará. Penca FC, que é um time dos militares da reserva da Aeronáutica Belém. Por que Penca? A história foi contada pelo Palheta, que é a seguinte: quando na hora de batizar o time, qual é o nome que vamos dar? Aí alguém soprou de lá. Aí só tem Penca. Penca era uma forma de dizer que ninguém joga nada, né? E aí ficou Penca FC. E agora? Pará Clube, o time que está disputando o campeonato metropolitano dos clubes sociais, com o Edil, que nos enviou a foto aí com toda a galera do Pará Clube. Maravilha, bacana. Vamos agora seguindo, vamos de remo. Vamos de remo? Vamos lá. Então vamos remar. Tão engraçadinho. O Leão Azul que joga no sábado. Ontem eu deixei a dúvida no ar, né? Sim. Por quê? Porque o Remo estava pleiteando a transferência do jogo do sábado para o domingo. Não conseguiu passar para o domingo, mas mudou o horário do jogo do sábado, que inicialmente seria 8h30 da noite, mas vai ser às 6 horas ou 18 horas, como você preferir. Remo e Volta Redonda, Mangueirão, às 6. O Leão Azul está aí em plena atividade, se preparando para enfrentar essa equipe do Volta Redonda. O Volta Redonda lá na zona do rebaixamento, vivendo uma situação crítica. O comentário lá no Volta Redonda, feito pelo Rogério Correia, que é o técnico, é o seguinte: Volta Redonda não tem dinheiro, então disputa a Série B com seu time de Série C, porque praticamente manteve aquele time, né? E não vem, pelo menos nesse começo, não vem dando certo, faz uma campanha bem ruim. O Remo, que ao contrário, veio junto com o Volta Redonda da Série C, investiu muito, tem hoje um dos maiores investimentos no campeonato, mas vai tendo bela resposta, faz uma grande campanha, está na 3ª posição, um ponto abaixo do líder, que é o Goiás. E nessa rodada, se o Remo ganhar do Volta Redonda, qual é a possibilidade de o Remo voltar para a liderança? Ganhando do Volta Redonda, o Remo tem que torcer para o Goiás não ganhar da Ferroviária e para o Vila Nova não ganhar do Cuiabá. Aí o Leão Azul voltaria para a 1ª posição. Muito bem, Ferreira. E hoje, Paysandu em campo, só que pela Copa do Brasil. Às 7h30 da noite, em Salvador, o Paysandu enfrentando o Bahia jogando pelo empate, toda aquela história de favoritismo do Bahia, o Paysandu alimentando a esperança de avançar nessa competição. E aí vem uma questão histórica aqui, de 1982. O Paysandu chegou a Salvador, assim, também sem... meio que desacreditado, né, sem grandes perspectivas, enfrentou o Bahia de Dario, Rei Dadá e companhia. Vamos relembrar o que aconteceu lá em 1982, no Campeonato Brasileiro. Olha só, o Bahia fazendo ali 1-0 com o Zé Augusto, o zagueiro Zé Augusto. O Bahia, ainda aí o primeiro gol, e o Paysandu empatou com gol de quem? Márcio Fernandes, atual técnico, agora técnico do Botafogo da Paraíba. No Paysandu ele era Marcinho, quer dizer, no Paysandu enquanto jogador, né? Aí ele empatava o jogo e acabou sendo uma vitória épica do Paysandu, festejadíssima àquela altura. Já se vão 43 anos daquele jogo, daquela vitória do Paysandu. Bola cruzada e está ali o Cabinho para fazer Paysandu 2-1. O Bahia empatou novamente esse jogo, aí a bola cruzada, o Dario, Rei Dadá, ajeita e o Osni completa para a rede, 2-2, mas no finalzinho do jogo o Paysandu chegaria ao gol da vitória, que a gente já vai ver aí através do Isidoro, agora o gol da vitória do Paysandu marcado pelo Isidoro. É uma lembrança para inspirar os bicolores
com todo o favoritismo do Bahia, eu já disse aqui, mas com a esperança. Se não há motivo para confiança, nunca haverá falta de motivo para a esperança, né? Uhum. Então, esperança os bicolores têm de êxito na jornada de hoje da Copa do Brasil contra o Bahia, valendo uma classificação à próxima etapa, cuja cota de participação é de R$ 3.600.000. Fechamos, então. Amanhã a gente traz esse resultado. Obrigada, Ferreira, e obrigada pela companhia de vocês. Até amanhã. Obrigado, Ferreira. A gente vai encerrando o Bom Dia Pará com imagens do local onde houve o desaparecimento de uma criança ontem durante as fortes chuvas no conjunto Guajará, em Ananindeua, na região metropolitana. Os bombeiros seguem na área de mata, fazendo as buscas, e parentes e vizinhos em busca de informações. E, claro, a gente torce por notícias positivas. Você acompanha a cobertura completa ao longo da nossa programação e também no JL1 desta quarta-feira. Bom dia para você e até amanhã.